pastor Samuel, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor venha derramar sobre ele, Senhor, a tua sabedoria, Deus. Que o Senhor venha derramar sobre ele, Senhor, o direcionamento do Senhor, Deus, a vida dele. Pai, que a tua palavra venha saltar, Deus, a boca dele, em nome de Jesus, e que venha entrar, Deus, aos nossos ouvidos, Deus, a entrar, Deus, no nosso coração. Direciona, Deus, ele nessa noite, direciona, Deus, como o Senhor tem direcionado todas as vezes que ele ministrou aqui nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu oro pela vida do meu pastor Samuel, Deus, eu oro pelo casamento dele, Deus, que o Senhor venha guardar, Deus, a casa dele, a família dele, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Aleluia. Posso ouvir um amém de vocês, querido? Aleluia. Irmãos, quem puder chegar mais para esse meio aqui, para a gente ver, olhar nos olhos de cada um. Maurição, se puder, amém. Fique à vontade, queridos, mas eu queria estar muito perto de vocês. Aleluia. Diga assim: Espírito Santo, Tu és um Deus generoso. Pode colocar bem aqui. Aqui tem bastante água, obrigado. Nosso Deus é um Deus generoso, amém? Um Deus bondoso, cheio de graça, de misericórdia. Esses dias a gente teve a oportunidade de estar com os pastores ali da Igreja Pilar, né? Pastor Jonathan disse que agora eu ganhei um amigo. Eu creio nisso, amém? Quero ter muitos amigos. Não quero ser como o Roberto Carlos que diz, né? Diz amigos aí, tem música de amigos. Mas quero ter muitos amigos no reino. O reino de Deus é um reino de amigos, de verdadeiras amizades em Cristo Jesus. Aleluia. Irmãos, esses dias eu tenho tido um tipo de oração, tenho buscado um tempo de oração com Deus para tentar entender o coração do Pai, principalmente em relação a essa igreja, essa congregação, né? O que Ele quer mover, o que Ele quer fazer no nosso meio. Eu só conheço um caminho, irmão, que é a oração. Eu só conheço um caminho que é a palavra e a comunhão, o relacionamento. E esse caminho é um caminho que não resta dúvida. Amém? Feche seus olhos, dobrar suas cabeças em nome de Jesus. Eu quero fazer mais uma oração por você e por mim. Pai, que a sua palavra venha alcançar os nossos corações nessa noite. Venha trazer vida de nós, porque a tua palavra é espírito e vida, Senhor. Não há nada mais importante do que a sua palavra. Através da sua palavra, Senhor, o Senhor fez todas as coisas. O Senhor criou todas as coisas, e todas as coisas são sustentadas pela sua palavra. E a ela nos apegamos, Senhor. Os homens já tentaram, em todas as eras, em todos os tempos, Senhor, eliminar essa palavra, tentar destruir as santas escrituras, mas o Senhor as guardou, Senhor. E aonde o Senhor quer guardar é dos nossos corações, Senhor. Os nossos corações sejam corações guardados pela sua palavra, porque ela nos dá vida, Senhor, vida eterna. Temos o eterno. Todas as coisas estão em Ti, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nossa vida, a minha vida, essa igreja, Senhor, é Tua, Senhor. Os nossos irmãos que o Senhor tem acrescentado, tem nos dado aqui, cada um deles, nossos filhos, Te pertencem, Senhor. Cada um, Senhor, o Senhor escolheu antes da fundação do mundo. E todos os nossos dias estão sendo guardados por Ti, Senhor. Contados e guardados por Ti. Nós estamos debaixo, sim, Senhor, de uma soberania tremenda, maravilhosa, Senhor. Nosso Deus é um Deus maravilhoso, um Deus tremendo. Senhor, nós não queremos brincar com a unção. Nós não queremos brincar com o que o Senhor já entregou-nos, que o Senhor já nos deu, Senhor. São tantas mensagens, são tantas palavras, são tantas experiências com cada um irmão aqui, Senhor. Por isso nós nessa noite viemos considerar essa palavra, viemos considerar as Escrituras, Senhor, diante de Ti. Senhor, derrama o Teu Espírito Santo, pedimos a liberdade do Seu Espírito Santo aqui nessa noite. Venha, Senhor, venha visitar os irmãos que não puderam vir, Senhor. Que eles sejam também alcançados, de alguma maneira, eles sejam atingidos nos seus corações, sejam consolados, conformados à Tua imagem, à Tua semelhança, Senhor, segundo o que Tu és. Em nome de Jesus,
Pedimos um renovo nessa noite, Senhor. Um renovo, Senhor, daquele que é nesse culto de Santa Ceia, Senhor. Pedimos um renovo, Pai, em nome de Jesus. É em memória de Ti, Senhor. É para Ti, Senhor. É o céu na terra, a terra sendo conectada ao céu, Senhor. Seja feita a Tua vontade, o Teu reino. Fazemos isso, Senhor, por causa do Teu nome, porque cremos que um dia o Senhor voltará. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, Deus ultimamente tem, assim, deixa eu pegar um negócio aqui que eu vou usar para nós aqui. Deus ultimamente tem desconstruído muitas palavras que eu tenho preparado. Eu gosto de escrever muito, irmãos. Mas, os 45 minutos do segundo tempo, ele acaba dizendo, não é isso aqui não, para, não é isso. E aí, de repente de Deus, uma direção, e o Senhor diz, não é isso, é isso aqui, fala isso aqui. E eu, irmãos, estou sujeito a ouvir o Senhor e a entender o que o Senhor quer falar a nós como igreja, amém? Abra sua Bíblia lá, irmãos, no livro de Juízes, amém? Eu vou contar um pouco da história de um homem chamado Sansão. Amém? Capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. Não vou ler tudo isso, irmãos. Ela fala a história de um homem chamado Sansão. Você sabia que esse homem, apesar de todos os pesares, de todas as situações que aconteceram com ele, ele está no rol dos vencedores de Hebreus capítulo 11. Você já leu lá o nome dele? Quem já leu aqui, irmão? Amém? Assim como Deus fala que Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas vem cá, Deus não resolveu no encontro que Ele teve com Jacó, lá no Vale de Jaboque, mudar o nome dele para Israel? Sim ou não? Resolveu, né? Então como é que o nome, deveria ser o nome? Se Deus mudou o nome de Jacó para Israel, como é que deveria estar escrito ali, irmão? Será que é um erro na Bíblia? Não. Por quê? Um novo nome o Senhor deu. Israel significa o quê? Príncipe de Deus. Jacó, suplantador, manobrista. Mas, por quê, irmãos? Porque Deus sempre vai apontar, irmãos, não para os seus erros, não para as suas falhas. Ele vai apontar para um dia de um encontro, para que você se lembre que um dia você foi marcado por Ele. Eu e você foi marcado por Ele. Por isso que Ele fez questão de chamar Israel de Jacó. Israel de Jacó. Por quê? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Continuou sendo o Deus dos patriarcas, o Deus geracional. Mas logicamente deveria ser, irmãos, pela minha lógica, já que Deus mudou o meu nome, eu não sou mais Pedro, por exemplo, não sou mais Cefas, eu sou Pedro, então Deus ia ficar me chamando de Pedro todo o tempo. Mas em Hebreus, fala que Ele ainda é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Senhor aponta para a nossa origem, irmãos, para mostrar a nossa limitação, o quanto nós devemos depender da graça dEle, da misericórdia dEle. Aleluia. Nessa noite, irmãos, quero falar um pouco da história desse homem aqui. E falar que existe sobre nós um chamado, uma escolha específica de Deus para cada um de nós. Em várias áreas, em várias situações. E quem é chamado, ele é também habilitado. E quem recebe a habilitação do céu, recebe unção do céu. Esse homem começou muito bem, irmãos, mas ele não terminou muito bem. Agora não me questione o porquê que ele está no livro dos vencedores ali, dos heróis da fé. Porque a sua última história, na verdade, foi uma história de vencer os filisteus. Ele venceu, mas na sua grande maioria, irmãos, a partir da sua infância, da sua juventude principalmente, esse homem, irmãos, infelizmente ele se perdeu em determinado momento. Mas eu quero me ater agora, principalmente a questão do chamado de Sansão, né? E como era essa história de Sansão? Juízes capítulo 13 fala que nessa época o povo estava sob o jugo dos filisteus. Havia
cárcere, havia cativeiro, havia pressão, havia situações terríveis ali. E a Bíblia fala que um certo homem chamado Manoá, com uma mulher. Interessante aqui, irmãos, que a Bíblia não relata, pelo menos nesses capítulos que eu li, o nome dessa mulher. Não fala quem era ela, só dizer que era uma certa mulher, né? E a Bíblia diz que o anjo do Senhor, na verdade, o próprio Senhor apareceu a essa mulher e falou para ela: olha, tu terás um filho, e esse filho, ele vai ser um nazireu. Aqui no capítulo 13, fala que ele seria um homem separado, né, para Deus. Não passaria navalha na sua cabeça, ele não beberia de qualquer tipo de vinho, nem algo que fermentasse dos frutos da videira. E também ele não poderia, irmãos, tocar em nada que fosse morte. Sabia que o nazireu, segundo o livro de Levítico, parece que é capítulo, Levítico, não tem aqui, Levítico não, Números capítulo 6, existia uma lei de nazireado, ele podia ser uma lei temporal e podia ser uma lei para o resto da vida. Essa lei que viria sobre a vida de Sansão, aqui seria para o resto da vida dele. A Bíblia diz que ele seria um nazireu para o resto da vida. Mas vamos começar do começo e contar um pouco essa história dele. A Bíblia diz que Deus visitou Manoá, a família dele, a mulher de Manoá. E a primeira coisa que a gente percebe aqui, irmãos, é que a primeira situação é que essa mulher era grávida. Era estéril. Perdão, ela era estéril. Ela não tinha como ter filhos. Deus gosta de se envolver com essas situações. Deus é o Deus do impossível. O nosso Pai é o Pai do impossível. Ele gosta de transformar a realidade. Ele gosta de fazer novos começos, transformar a realidade. Assim foi com a descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Então, quando ele chega, ele fala para essa mulher, se revela para essa mulher e aparece para ela, o anjo do Senhor aparece a essa mulher e lhe anuncia, versículo 3, tu és estéril e não tivestes filhos. Olha aí, irmão, pesado, né? Olha, tu és estéril e não tiveste filho. Irmãos, naquela época não ter filho era muito pior que não ter filho hoje. Se uma mulher hoje, às vezes ela olha para um lado e diz assim: poxa, eu quero ter um filho, olha para as crianças, tem dificuldade, né, de gerar ali. Naquela época era uma super situação, uma situação muito desonrosa, porque a geração dela, a descendência dela seria comprometida. Então esse anjo do Senhor, o próprio Senhor, é uma teofonia, na verdade, ele chega e diz: olha, tu estás estéril e tu não tens filho, contudo conceberás, versículo 4, e darás à luz um filho. Na King James fala: portanto, de agora em diante, toma cuidado, não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhum alimento considerado impuro e proibido. Então, irmãos, o menino ia ser consagrado, a descendência, a história dele seria de consagração, mas a dieta começou a ser para os pais. Aqui eu aprendo algo, aqui eu ensino algo para vocês. Se você quer que seu filho seja separado para Deus, você primeiro tem que ser separado para Deus. Amém? Aleluia. Se você quer que a sua casa seja uma casa santificada, guardada pelo amor de Jesus, pelas maravilhas de Deus, então você tem que buscar a consagração. Todo o nosso fracasso, irmão, de contemplar a face do Senhor, todo o nosso fracasso, irmãos, de caminhar e prosseguir abundantemente num ambiente de espírito, num ambiente de fé, é por falta de muitas vezes da nossa consagração a Deus. Quando a nossa consagração está comprometida, a nossa adoração fica comprometida, o nosso serviço fica comprometido. Então o Senhor fala para ela, diz: olha, tu vais ter que mudar a tua dieta. E o Senhor nos ensina que há uma nova dieta para nós, irmãos. Fome e sede de Deus. Eu vou falar para vocês, eu tenho aprendido com o Senhor. Irmãos, não peça fome e sede de Deus. Pastor, o senhor está falando de heresia? Não peça, porque Ele já te deu. O que você tem que pedir é ativação dessa fome e sede. Quantos aqui já receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Já recebeu? Então a Bíblia diz que do seu interior flui rios de água viva. E que você, dentro de você, já tem um clamor diante de Deus. Agora, por que às vezes não está ativado esse clamor?
É por quê, irmãos? Por quê? Porque ainda falta a consagração. O primeiro item aqui é consagração. Esses elementos aqui, irmãos, são elementos de consagração. Vou misturar essa palavra. São elementos de consagração. A morte, o sacrifício, é uma tipologia da consagração máxima de Jesus por nós. O cordeiro que foi consagrado, o cordeiro que foi separado por nós. Aonde está a nossa vitória, irmãos? Está em Cristo Jesus. Aonde está a nossa derrota? Na nossa falta de consagração. Então ele diz aqui, você não pode comer nem comidas impuras. Separação, irmão. A nossa dieta tem que ser separada. Se é impuro, não poderia, como porco e outros tipos de animais, né? Ali. E também, tudo que for do fruto da videira que haja fermentação, não poderia. Ou seja, teria que haver nessa mulher, para receber esse menino que se chama milagre dentro de nós, dentro dela, seria o quê? Não haver fermentação. Que fermentação era essa? Uma fermentação que a Bíblia condenava para que um futuro nazireu pudesse viver nessa realidade. Pastor, onde é que está escrito isso? Mais aqui adiante, versículo 5 vai falar, diz que porquanto ficarás grávida e terás um filho, ele terá os cabelos longos, portanto sobre as cabeças deles não se passará navalha, pois teu filho será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel do jugo do filisteu. Cara, eu queria ter um filho assim, amém? Aleluia. O seu filho é um filho assim, amém? Seus filhos são assim, irmãos. Sua casa é uma casa libertadora, sua vida é uma vida libertadora, amém? O que diz? Não pode passar o quê? Navalha na cabeça. Os cabelos tinham que crescer por naturalidade ali. Não poderia beber do fruto da vide, nem seus derivados. E também não podia tocar nada que tivesse morto. Nem um animal morto ele podia interagir com aquilo. E nem, irmãos, um parente mais querido deles, ele não podia estar ali. Sabia? O nazireu não podia fazer isso. Ele estava limitado. Por isso que Jesus diz assim, olha, deixa os mortos enterrarem seus mortos. Porque ele estava atrelando ao ambiente. O que é isso, irmãos? O nazireu, irmãos, é alguém separado, consagrado, onde as suas emoções estão subjugadas pela vontade de Deus. Amém? Onde a vontade de Deus é superior, onde a vontade do Senhor é superior. Então, irmãos, diante dessa situação, o que acontece? Ele diz assim, em seguida, a mulher foi contar tudo ao seu marido e disse, um homem de Deus me falou, um homem que tinha a aparência do anjo de Deus, tal era o seu poder e majestade. Não lhe perguntei de onde vinha, tampouco me revelou o seu nome. Mas ele me prometeu, conceberás e darás à luz um filho. E de hoje em diante não beberás vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhuma coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre da sua mãe até a morte. Pergunto para você, toda a nossa vida, desde o começo, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós fomos separados para Deus. O que é ser santo? Ser santo é ser separado. Aleluia. Diga assim para o seu irmão, eu sou separado. Eu sou separado por Deus. Deus me separou para viver para Ele. Qual a nossa dificuldade de andar no Espírito, de viver e andar no Espírito? Porque não andamos às vezes em santidade, não andamos uma vida separada. Queremos ser homens espirituais vivendo uma vida carnal, não podemos ser. Então aqui, Sansão era um cara espetacular, amém? Era um homem que tinha toda a perspectiva de sucesso para arrebentar, aleluia. E esse era nazireu, separado por Deus. E aí esse pai do Sansão, ele faz o seguinte, ele diz, ei, esse anjo apareceu para ti, esse tão maravilhoso, esplendoso anjo apareceu para ti, então eu também quero que ele apareça, ele vai ter que falar, ele vai ter que aparecer. E a Bíblia diz algo interessante, que ele começou a clamar, e ele orou
ao Senhor e pediu: Senhor, apareça então esse anjo para mim. Correto? Mas, irmãos, esse anjo apareceu de novo para quem? Apareceu novamente para quem tinha maior necessidade. O maior clamor não estava simplesmente na curiosidade de Manoá, estava no coração daquela mulher desconhecida ali. E a Bíblia diz que um certo dia essa mulher foi para o campo, irmão, e ela sentou no campo, sentou e aguardou ali, esperando ali. E a Bíblia diz que veio a visitação de Deus. O que eu aprendo, irmãos, nessa passagem? Eu aprendo que o campo é um lugar de trabalho, o campo é um lugar de obra, é um lugar de atividade, mas o campo também pode se tornar um lugar de descanso. Deus só aparece para nós quando nós entramos no lugar de descanso. Como é que está a sua alma nessa noite? Você está angustiado? Você está mordido por dentro, assim, quebrado por dentro? Como é que você está, irmão? Como é que você está? Como é que está as tuas crises, às vezes as tuas guerras espirituais, as tuas guerras emocionais, muitas vezes, de convicções e tantos fatos? Você quer sentar num campo? Sente no campo. Jesus, quando foi fazer milagres ali, onde havia fome, necessidade, ele disse: coloca todo mundo sentado no campo, separa em grupo de 50, cada um, coloca todo mundo sentado, eu vou operar o milagre. Existe um lugar, irmãos, para nós que conhecemos a presença de Deus. Esse lugar é o coração de Deus. Esse lugar é um lugar de descanso. E a Bíblia fala que esse lugar de descanso, nós encontramos a presença de Deus, nós encontramos a essência do Senhor, nós encontramos aquele que é maravilhoso. E aí, quando esse ser maravilhoso, o próprio Deus, irmão, segundo a Bíblia, o próprio Deus aqui, ele aparece para aquela mulher sai correndo, diz: espera aí que eu vou chamar o meu marido. Lembra que ela não tinha perguntado o nome dele antes? Não tinha perguntado. E quando ela saiu correndo e foi chamar o marido veio ter com ela. O que foi que o marido fez? Acompanha comigo aqui, a partir do versículo 8. Então Manoá implorou a Iavé em oração. Ele começou a orar. Olha o nosso segredo: oração. Você quer uma revelação de Deus? Ei, alguém está aqui comigo nessa noite? Você quer uma revelação de Deus, irmão? Mude a sua vida de oração, mude a sua vida de busca, de considerar a Deus. Você quer não só uma visitação, mas uma revelação e um novo entendimento dos céus na terra, para destruir toda a nossa infertilidade? Quer? Então faça como Manoá, comece a orar. Comece a clamar ao Senhor, comece a implorar ao Senhor. Rogo-te ao Senhor que o homem de Deus que tu enviaste outra vez visita Arno, venha nos visitar, para que nos instrua quanto e como nós devemos assim fazer com esse menino que virá para até nós. São duas perguntas que nós temos que fazer diante de Deus nas nossas orações, irmãos. Primeiro é quando, Senhor, quando essas coisas vão acontecer? E como eu devo me movimentar? Os discípulos de Jesus perguntavam isso para Jesus: Jesus, quando vai acontecer essas coisas? Quando, Senhor, tu virás? Quando tu retornarás? Quando tu virás, Senhor? Irmãos, eu não sei quando o Senhor vem, mas eu sei que Ele está voltando. Eu sei que Ele está voltando. E o meu coração, o meu amor, o seu amor por Ele tem que ser aceso, tem que se acender, irmãos. O nosso amor por Jesus tem que ser aceso, tem que se acender. Eu não sei, mas duas perguntas tem que ter com o Senhor: quando? Quando o Senhor fará isso? Quando o Senhor trará essa visitação? Quando será, Senhor? E como será? Quando? De respeito a estar perceptível, estar orando e vigiando. E como? É andando na vontade de Deus. Como? Como eu faço isso? É afinando a minha vida, afinando meu testemunho, a minha vida, com as santas escrituras, com a palavra de Deus. Então, existe uma oração, essa oração tem duas coisas pelo menos. Como, Senhor? Quando? Quando o Senhor quer fazer isso na minha vida? Quando o Senhor quer me livrar dessa situação? Quando o Senhor quer fazer com que essa realidade, Senhor, que ainda me prende, seja mudada? Quando, Senhor?
pela sua intensidade, meu irmão, pela sua intensidade, pela sua busca, pelo amor de Jesus, pela sua intensidade, por causa de Jesus, isso pode ser mais rápido do que você pensa. Você se lembra quando os líderes das tribos de Israel começaram a se rebelar contra Moisés? Eles começaram a levantar questionamentos. Não, porque Moisés, é o seguinte, Deus não fala só sobre você, Deus fala também em Arão, Deus fala também em Miriam, tal. Não, Moisés. E aí Deus ouviu aquela história, irmão. Deus falou o seguinte: faz o seguinte, manda trazer, cada um vai trazer uma vara. Traz a vara, coloca essa vara seca, né? Cada tribo vai representar uma. E nessas varas você vai colocar o nome de cada tribo. E coloca lá no Santo dos Santos, lá dentro, no lugar da presença. No lugar da presença. A presença é o fator que traz divisão, mostra a verdadeira realidade dentro de nós. Aleluia. E aí cortaram as varas seca, cortada, sem nada, e colocaram lá. Irmãos, a Bíblia diz que no outro dia, ao anoitecer, no outro dia, a vara de Arão, ela germinou, gerou, né? Brotos, gerou, ela floresceu e gerou amêndoas. Amém? Pergunto para você, irmãos, quanto tempo, estou falando de quanto tempo duraria para uma vara, para uma amêndoa, pelo menos uma ameixeira, vamos dizer uma ameixeira, que a gente chama amêndoa, já é uma planta dessa gerar? Diga assim, pelo menos um ano, diga um ano. 4 estações. Precisaria passar por 4 estações, né? Primavera, a última é primavera, outono, as estações todinho até a primavera. Pelo menos um ano. Irmãos, numa noite, a vara de Arão floresceu. Quem faz florescer o nível de autoridade na nossa vida, na vida de cada um, é o Senhor. E aquilo que Ele podia fazer um ano na sua vida, eu costumo falar aqui para alguns irmãos, e eu tenho uma palavra de Deus na vida de vocês. Falo, aquilo talvez, irmãos, que ia demorar 20, 30 anos na sua vida, ser mudado, ser tocado para o Senhor. Acho que alguém já ouviu falar isso aqui? Deus vai apressar isso aí. Sabe por quê? Porque se você ama a vinda de Jesus, Ele vai apressar uma transformação poderosa na nossa vida. Aleluia! Ele faz isso. Amém? Então, o que esse cara fez, irmãos? Ele clamou ao Senhor. Ele orou ao Senhor. Existe uma chave, irmãos. Existe uma chave da intimidade do coração de Deus. Existe uma chave da intimidade do coração de Deus. Quando você posiciona o seu coração, dizer: Senhor, estou rasgado aqui nos teus pés, estou rasgado diante de ti, Senhor. Eu não tenho as respostas, Senhor, eu não tenho as respostas, mas tu tens, Senhor. Fala para mim, Senhor, revela-te, Senhor, mostra o teu coração, o teu propósito. Irmão, Deus responde a oração. Aleluia. Deus revela a sua vontade, o seu querer nas nossas vidas. E esse homem saiu correndo e disse: aparece. Aí essa mulher que estava lá no campo, esperando e assentada, versículo 9, ali apareceu, foi chamar o seu marido. Imediatamente a mulher saiu correndo e disse: olha, o homem que veio ter comigo outro dia, ele veio outra vez. Faz outra vez. Você lembra aquele cântico, irmãos? Faz outra vez. Ele veio outra vez. Irmãos, por que o Senhor veio outra vez? Porque alguém clamou. O Senhor vem outra vez. O Senhor traz avivamento outra vez. O Senhor traz livramento outra vez. O Senhor traz restauração outra vez. Porque alguém clama. Porque alguém chora. Porque alguém se lamenta diante de Deus. Ele vem outra vez. Ele vem outra vez. E Ele virá quantas vezes for necessário para te amar. Ele veio uma única vez para morrer na cruz do Calvário, mas Ele vem todos os dias te chamar para a presença.
veio te chamar para a presença. Essa mesa é uma mesa da presença. Diante dessa situação, o que esse homem faz? Ele imediatamente, a mulher correu, avisou. No mesmo instante, versículo 11, Manoá levantou-se, seguiu a esposa e foi ter com ele e perguntou: foste tu que falaste para essa mulher? Para minha esposa? Ele disse: sou eu, fui eu que falei. Então Manoá indagou, versículo 12: quanto às tuas palavras, quando, diga quando as tuas palavras se cumprirem, como devemos educar o menino? Como ele deverá proceder? E o anjo do Senhor esclareceu a Manoá: de tudo que proibir esta mulher, deverá ela, porém, abster-se. De tudo que procede da videira, não provará nem vinho, nem bebida fermentada, também não se alimentará de nada cerimonialmente impuro, nada de impuro, nada que fermente, tanto fermente do trigo, como qualquer outra coisa que possa fermentar, né? Nada impuro, nada que fira a pureza de Deus, a santidade de Deus na nossa vida, irmãos, onde o nosso coração pode ser manchado. Nada, irmãos, nada de impuro. Jesus é lindo, amém? Purifica-me, Senhor, e eu serei puro. Santifica-nos, Senhor, e nós seremos santificados. E existe um sangue, irmão, diga assim: existe um sangue do Cordeiro, que nos limpa de todo pecado, e nos liberta de toda obra morta, e de toda consciência que está escravizada, em nome de Jesus. Ele diz assim: vai, né? E Manoá fez um convite, interessante isso aqui, irmãos, ele fez um convite ao Senhor: teremos grande alegria que fique conosco, desejamos preparar um cabrito. Irmãos, esse homem queria mesa, aleluia. Aqui eu vejo mesa, aqui eu vejo um ambiente de mesa. Mesa alimenta não só você, alimenta também Deus, amém? Deus se torna satisfeito, mas Deus não quer só mesa, Deus quer altar. Aqui você vai ver altar. Depois de mesa, como eu tenho falado, depois de vida secreta, desse princípio de oração, de quebrantamento, de humildade diante do Senhor, de rendição plena diante do Senhor, o Senhor te chama para a mesa, sim, chama para a mesa, para você distribuir comida, alimentar uns aos outros com a boa palavra da vida. Mas Ele não quer só isso, Ele quer altar. Ele diz: não, eu poderia até participar desse teu banquete, está escrito aqui, vai acompanhando, mas não. Tu não quer fazer um holocausto? Tu não quer fazer um holocausto? Mais elevado do que mesa é o holocausto. Jesus foi o verdadeiro holocausto. Jesus foi o verdadeiro sacrifício. A Bíblia diz que esse homem diz, o próprio Deus disse: não, eu não vou. Eu poderia até pernoitar aqui, até ficar contigo nessa comunhão, nessa mesa maravilhosa, mas eu não quero só mesa, eu quero morte. Quantos estão entendendo aqui, irmão? Quantos estão entendendo? Quero morte, eu quero holocausto. Acompanha comigo aqui. Ele diz assim, bora lá, versículo 15: Manoá fez um convite ao anjo do Senhor: teremos grande alegria em que fiques conosco, eu quero mesa, desejo preparar um cabrito. O que o anjo do Senhor ponderou: ainda que permanecesse convosco, não comeria do teu alimento. Entretanto, se quiseres oferecer um holocausto, diga holocausto, um holocausto consagrado ao Senhor, um holocausto, irmãos. O Senhor foi mostrando isso aqui hoje à tarde, essa palavra o Senhor foi me dando hoje à tarde. Um holocausto. O que Deus quer para mim, pastor Francivan, líderes dessa casa? Deus quer um holocausto. Deus quer na nossa vida homens e mulheres mortos para viver para Jesus. E tem dois tipos de ofertas nesse holocausto. Quando Deus exige algo, quando você oferece algo para Deus, Deus eleva o nível na minha vida e na sua vida.
de gratidão e de adoração e de entrega. Eles não entregaram só um cabrito, eles queriam entregar um cabrito. O cabrito não bastava. A Bíblia diz que eles pegaram aquele animal e oferta de manjares. Você sabe o que é oferta de manjares? Ofertas de cereais. Duas coisas, irmãos: vida animal e vida vegetal. Nessa terra, o que não for animal, no mínimo vai ser vegetal. Não é verdade? Tem mineral também, mas mineral é um ser inorgânico. Não tem vida. Você bate numa rocha, tem vida? Não tem vida, não tem reação. Sabe o que Deus quer? Completo. Diga assim: Deus me quer por completo. Amém? Deus quer completo. Deus não me quer metade. Deus me quer completo. E a oferta de manjares, irmãos, ela tinha uma característica aqui da oração de Paulo lá, né? Se aqui o fruto da videira, vamos lá, o fruto da videira, o vinho também fazia parte da oferta de manjares. Tanto elementos como a flor de farinha, cereais faziam parte, mas também existia uma oferta de manjares. Qual era a oferta de manjares? O vinho derramado sobre também o cordeiro. Aqui era uma oferta de manjares. Então, quando você oferece mesa para Deus, relacionamento, comunhão, intimidade, conhecer Deus face a face, quando você rasga o seu coração, diga: Senhor, eu sou exatamente assim, Senhor, eu estou exatamente assim, mas Senhor, me leva para o altar, me leva para o altar, me leva para o holocausto, Senhor. Eu não vou te dar só esse cabrito não, Senhor, eu vou te dar a minha verdadeira adoração. Irmãos, eles estavam debaixo de uma pressão terrível. Os lagares deles, as situações deles eram subjugadas pelo inimigo. Eles talvez nem tinham, talvez aquele seria o último cabrito da vida deles, talvez aquela última porção que eles tinham reservado, mas eles não tiveram reservas. O meu amor, Senhor, eu guardei só para Ti. A minha adoração eu guardei só para Ti, Jesus. Então aqui, irmãos, começou a haver uma virada na vida deles. Diante dessa situação, o que acontece? Ele coloca ali esse cabrito, e a Bíblia fala, né, no versículo 16, ele diz: ao anjo do Senhor, por onde ainda permanecesse. Ele fala, 17, Manoá perguntou então ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Diz aqui, versículo 16 no final: entretanto, se quiser oferecer um holocausto, consagre ao Senhor. O 17, Manoá perguntou então ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, cara? Eu quero saber quem tu és. Qual é o teu nome? Para que assim se cumprir a tua palavra, possamos prestar uma homenagem. Aí eu quero falar sobre memorial. O que você está fazendo hoje nessa ceia, irmão? Você está prestando uma homenagem. Uma grande homenagem. A gente que trabalhou muito na área acadêmica, a gente, né, trabalhou fazendo cerimonial de alunos. E às vezes eu via as alunas, os alunos, né? Às vezes nossos filhos meus já formaram, né? Segundo grau, essas coisas, ensino médio, nível superior. E a gente vê aquela situação, gastando dinheiro, gasta dinheiro com foto, gasta dinheiro com aquilo e tal. Às vezes você diz: poxa, mas, né? Por que ver tanto dinheiro sendo desperdiçado? É apenas uma festa. Não é apenas uma festa. É um memorial. Diga aí, um memorial. São coisas que se tornam inesquecíveis na sua vida, na minha vida. E eu quero falar de memorial para você nessa noite. Você sabe quanto tempo Sansão andou na presença de Deus, irmãos, sem se envolver nas impurezas, na prostituição e nas situações das seduções das mulheres filisteias? 20 anos. Está escrito na Bíblia, 20 anos. 20 anos. Ele ainda era um jovem. Esse cara consagrado, separado para Deus, fez uma primeira visita. A primeira visita que ele fez, irmãos, foi lá com as filisteias. A Bíblia diz até que Deus estava naquilo. A Bíblia fala. Deus permitiu para poder destruir uma parte dos filisteus. Mas ele foi lá, desceu aos filisteus, chegou com os filisteus e falou: pai, eu quero casar. E eu quero casar com uma filisteia. Eu quero romper minha aliança. Eu quero dar uma volta lá.
dar os meus braços dados com o inimigo. E os pais, não, cara, tu é um nazireu, tu é consagrado, tu não te lembra, não? Nós contamos para ti toda a história. Toda a história. Te lembra que a gente falou do tempo? Te lembra que a gente falou de como seria a sua vida? Te lembra tudo isso? Pelo amor de Deus, não faz isso, meu filho. E ele colocou na cabeça que ele queria lá conhecer os filisteios. Pá, quebrou a primeira cara. Depois a Bíblia diz que ele desceu de novo, encontrou um ambiente de prostituição, prostitutas, e ali, às vezes, isso aí, irmãos, às vezes a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, começa a haver prostituições espirituais dentro de nós, porque nós começamos a negociar com Deus, nós começamos a fazer coisas que Deus não se agrada, e aí descemos lá junto aos filisteus, ficamos lá. A Bíblia diz que ele passou uma noite toda, e ali ele começou a contar enigmas. Aquele homem que perdeu a revelação começou a contar charadas. Começou, irmão. Ele não tinha mais a intimidade, não tinha mais a revelação. Começou a brincar com o unção. E quanto mais ele brincava com o unção, mais Deus se afastava dele. Mas de vez em quando o Senhor visitava e o Espírito do Senhor se apoderava dele e usava ele da força dele, porque a unção sobre ele era uma unção de força e de poder. E na terceira vez que ele encontra uma mulher chamada Dalila, e essa mulher chamada Dalila, um ambiente de prostituição espiritual, rouba o coração dele e começa a seduzi-lo. O livro de Lucas fala que nós devemos orar e vigiar. E o livro de Lucas fala que o nosso coração, irmãos, não seja empedernecido, não seja influenciado pelas paixões e pelos prazeres, né? Não é só a questão do pecado, são as paixões e os prazeres. Por isso que uma vida de holocausto vai te custar o que é animal, morte, e o que é vegetal. Sim, o que é vegetal? O teu prazer. O que deveria te alimentar vai começar a alimentar a Deus. Isso é forte, irmão, isso é muito forte. E nesses dias, nessa noite, eu estava orando, um dia desse, perdi o sono e corri para o secreto. Falei, Senhor, começa a falar comigo, fala comigo, Jesus, começando a orar, lendo a Bíblia, desesperada. Irmãos, falo com toda a humildade. Eu vejo, às vezes, as letras dessas escrituras saltando. Assim, eu já li tantas vezes, assim, esse capítulo, irmão, eu nunca vi assim, como eu estou vendo ele agora. Saltando. Sabe por quê, irmão? A gente não veio ser curioso aqui. A gente não veio só ver a história, a gente veio encontrar com Jesus. A gente veio encontrar com o Senhor, com a face do Senhor. A gente veio vê-lo, a gente veio dizer, Senhor, sem a tua presença não dá, Senhor. Sem a tua presença não dá. Aí eu comecei a cantar um cântico antigo, de 1980, aqueles antigão, irmão, bem antigão, um cântico de adoração, de louvor. E aí eu, me lembrei de quem é esse cântico. Aí eu fui na internet. Cheguei lá na internet. Aí me levou a uma história. E eu escrevi um pouco dessa história. Irmãos, em 1988, o Senhor disse, Samuel, comece a contar a história de vocês para essa igreja. Quando eles começarem a entender o que eu derramei sobre a vida de vocês, esse fogo do altar, que é a próxima coisa que eu vou falar aqui, nunca mais essa igreja vai ser a mesma. Vocês têm que entender, irmãos, o que Deus derramou sobre nós, sobre a minha vida, a vida dessa mulher aqui. Em 1980, 87, 88, quem nasceu em 80 aqui, irmão? Levanta a mão, década de 80, pois é. Amém. Em 1980, principalmente 70, 80, estava vendo um sopro do Espírito Santo na Argentina, na América do Sul, no Brasil, na parte do sul, sudeste do Brasil, na parte centro-oeste do Brasil. Nós éramos apenas uns meninos, que tínhamos 16, 15 anos. Eu já conhecia a Regina. Fomos batizados com o Espírito Santo. E por falar nisso, batismo com o Espírito Santo, irmãos, estávamos ali na igreja Pilar, orando, buscando junto com os irmãos naquela conferência, clamando ao Senhor, derramando mesmo, se jogando diante do Senhor. E a pastora Regina falou, olha, aquele menino ali está buscando muito o Senhor, tal, vai lá, ora por ele. Chega lá, o menino estava assim, ó, a mão assim, a cadeira assim,
clamando, Senhor, Senhor. Meninozinho assim, clamando. Estava do outro lado, né, Cléber? Estava do outro lado, assim, clamando. O pastor disse, vai lá com ele. Cheguei lá com ele, disse, quantos anos você tem, meu filho? Ele disse, eu tenho 16 anos de idade. Você quer ser batizado com o Espírito Santo? Quero. Quer? Então recebe. Coloquei a mão na cabeça dele, línguas, começou a falar em línguas e começou a falar em línguas, profetizar não, começou a falar em línguas, começou a ser cheio, aí o pastor Felipe chegou do outro lado, liberando que, ele disse, meu Deus, eu buscava tanto isso na minha vida. Quem oferece comida para Jesus, vai receber altar, e com o altar vem fogo, amém? Vem fogo do Espírito, e o fogo desceu ali, e ele foi batizado com o Espírito Santo. Eu achei lindo, eu digo, puxa, que lindo. Me lembrei da história. Voltando para a nossa história, em 1980, mais ou menos, irmãos, começou a haver uma visitação do Senhor muito grande, através de louvores, de adoração. Por isso que eu amo muito adoração e louvor. Não sou músico, mas sou um adorador. E aí, irmãos, nós começamos a buscar o Senhor. Quando nós nos posicionamos na Igreja Batista, tradicional, e que Deus derramou uma unção ali, só jovem, liso, sem dinheiro, sem nada, mas com fogo no coração. Aos meio-dia, os nossos encontros, às 3 horas da tarde, era o lugar onde a gente se jogava dali, clamando ao Senhor, só jovens desesperados. Não tinha muito conhecimento bíblico, nós tínhamos um coração ardente, um coração queimando diante do Senhor. E veio unção, veio batismo, veio derramamento. Me converti naquela época, 1980, conheci a Regina, 88, 89. Veio uma unção, cara, aquela unção me livrou de tanta coisa. Por isso que não entra na minha cabeça, né? Apesar do meu irmão Sansão aqui, não entra na minha cabeça por que ele abandonou essa unção que estava sobre ele. Por que ele deixou de lado o que era mais precioso que deveria vir sobre ele, toda uma consagração que vinha sobre ele, irmão. Ele era um menino, e no menino ainda está crescendo. Ali, irmão, nos derramamos na presença de Deus. Nós tínhamos sede e fomos caçador de vigília. Quem já foi caçador de vigília aqui? Já. Caçador de vigília. Sabe por quê? Porque naquela época nós não buscávamos a igreja mais bonita, não buscávamos as estruturas mais belas, nós buscávamos sim, ser jovens cheios do Espírito Santo. A nossa disputa não era para ser maior entre um e outro, ou conhecer mais a Bíblia. A nossa disputa, irmão, entre aspas, era ser homens e mulheres quebrantados na presença de Deus, que conheciam Jesus. Nós fomos criados nesse ambiente de fogo, de intensidade, de entrega, de responsabilidade. Por isso que nós, irmãos, nós não temos meio termo. Aleluia! Temos nossas falhas? Temos. Pedimos perdão? Pedimos, irmãos. Mas nós não temos meio termo. Nós somos absolutamente por Jesus. E vocês também são. Cada um de nós aqui somos absolutamente por Jesus. O Espírito Santo veio, nos batizou, nos encheu. Nós buscávamos ambiente de relacionamento e de comunhão. Ali, irmãos, chegava no vídeo, na música. Ali, o que aconteceu? 80, 88, 89 aproximadamente. O que aconteceu entre nós? Nós começamos a buscar a vida da igreja, um ambiente de comunhão, de relacionamento. Passamos por perseguição, passamos, muito. Regina se tornou, na época, um adolescente quase já era jovem para adolescente para jovem, se tornou líder dos adolescentes da igreja. Uma igreja, irmãos, onde tinha poucas pessoas, família, uma igreja tábua, madeira, não tinha dinheiro, não tinha muito dinheiro, mas tinha uns jovens malucos por Jesus. A igreja começou a crescer, a adolescente começou a receber Jesus, e eu me tornei um cara que nem sabia a Bíblia, não sabia nada, me tornei líder dos jovens. De um lado, ela adolescente, do outro lado, jovem. E aí, irmão, Jesus foi começando a acrescentar pessoas. Nós tínhamos aproximadamente mais de 100 jovens, loucos por Jesus. Um lugar onde o chão não tinha nem nada, mas tinha muito jovem louco por Jesus. E aí, irmãos, veio a perseguição na nossa vida. Amém? E a perseguição veio da nossa liderança, para provar o nosso coração, de parte da nossa liderança. Mas nós tínhamos lido vários livros que falavam sobre submissão, honra e submissão. Nós amávamos ler coisas que matavam
fazer um holocausto verdadeiro na nossa vida. Amém? Dentre eles, um do livro chamado de Watchman Nee, conhecido como Autoridade e Submissão. Você quer saber o que é autoridade e submissão? Leia esse livro. Watchman Nee, Autoridade e Submissão. Nós líamos, era de cabeceira. A gente lia e entendíamos o que é honra e submissão. Entendíamos o que era buscar uma vida consagrada ao Senhor. E a unção derramando, a unção derramando. Os milagres acontecendo, as transformações acontecendo. Dentro da nossa casa, irmão, a história começou a mudar. Dentro da minha família, a história começou a mudar. Aquele menino que não valia nada, desprezado, começou, irmãos, a ser reconhecido como alguém que tinha a glória de Deus. Aquele menino, que já era um menino, talvez, que menino que faz aquele recado, aquelas outras coisas, já era chamado para orar pelas pessoas, para expulsar demônio, executar milagres, fazer milagres e prodígios e maravilhas. Essa era a nossa vida. Esse é o fogo que está dentro de nós. Não temos como negar. Aliás, depois disso, irmãos, fomos perseguidos. Mas aprendemos que a cruz é o caminho da renúncia mais poderosa. A partir dali, nós saímos daquela comunidade cristã e fomos para um lugar, irmãos, num apartamentozinho, onde um casal de missionários estava vindo do Rio de Janeiro, estava vendo um mover de Deus forte, e se chamava, o povo já não queria se chamar mais simplesmente igreja, denominação, comunidades. Havia uma comunidade, havia um mover de comunidade, né, Marco? Lá em Goiânia, eu vou chegar lá em Goiânia, comunidade, Deus derramando unção, comunidade, jovens adorando, jovens se convertendo, o Espírito Santo vendo louvores, destravando uma adoração profunda de quebrantamento, que trazia transformação, não emoção, trazia transformação, irmão. Essa era a vida, estava lá. E esse mover soprou para o norte também. Quando o meu irmão disse: olha, Samuel, Gina, está chegando aí um casal do Rio de Janeiro, os caras são meio loucos, e vão começar o trabalho aqui, chama-se Comunidade Evangélica de Belém. Presta atenção. Aí nós pegamos e fomos lá. Chegou lá, eu tinha acabado de ser expulso, né, da igreja, de púlpito. Irmãos, eu fui expulso de púlpito, tá? E eu não amaldiçoei o meu pastor e nem fiquei com raiva dele. Eu orei por ele. Eu chorei, mas eu orei por ele. Eu amei o meu pastor. Amém? Fui expulso de púlpito. Mamãe disse: meu filho nem vai mais aqui. Já estava, quando eu estava entrando, o meu nome já estava sendo enrolado. Porque naquela época, irmão, não tinha esses cristãos plásticos hoje, irmão. Me perdoe falar com todo amor e carinho. Tem muita gente plástica na igreja hoje, que são plásticos, irmãos. A gente não pode falar nada. O cara é um plástico, as pessoas são plásticas, irmãos. Não tem profundidade, não tem consistência. Cruz é apenas um símbolo, talvez, ou um slogan na camisa. Cruz é morte, irmãos. E aí, engole teu choro, perdoa e vai. Fomos para a comunidade. Chegou na comunidade, um líder mais pesado ainda. A mão dele era mais pesada para nos tratar. E aí entrou aquele movimento chamado G12, aquele controlismo, né? Aquele medo, questão de controle. E nós queríamos ser, nós queríamos buscar o Senhor, nós queríamos amar. Passamos um bom tempo ali. A igreja, que estava num apartamentozinho, pequeno, menorzinho que isso aqui, começou a pipocar. Começaram a chegar, irmãos, começaram a chegar jovens loucos para a praça, ganhando gente na praça, tal. E aí a gente não tinha dinheiro, ainda estava na questão de estudar, aquelas coisas tudinho, e começaram a vir os congressos, né? Vamos para Brasília, vamos para lá, tem um mover lá, vamos lá. Te lembra? Década de 80. Irmão, a gente vendia batata frita na rua, vendia bolo, fazia qualquer outra coisa, pagava as nossas inscrições e íamos para lá. Às vezes sem dinheiro, não tinha nem lugar onde se hospedar, mas íamos para lá buscar um fogo, uma unção que estava sendo derramada ali. Em Goiânia, irmãos, estava havendo um grande avivamento. Comunidades evangélicas sendo avivadas, porque não era mais uma denominação, não era uma questão de uma denominação, mas era um mover de restauração de ambiente de relacionamento. Isso que Deus queria. Pode hoje ter se degradado em algumas coisas, amém? Mas nós provamos desse avivamento. E aí aquela música que eu ouvi, estava lá naquela história. Eu fui ler uma história, irmãos.
Eu fui ler a história, irmãos, que hoje é Sara Nossa Terra. Nós começamos o trabalho da Sara Nossa Terra, que é Sara Nossa Terra, que não era nem Sara Nossa Terra, era a comunidade evangélica em Belém. Tivemos bastante filhos ali, espirituais. E eu fui ler a história desses irmãos. Homens que foram rasgados por Deus, jovens que receberam avivamento e unção diante de Deus, que moveram Goiânia. Eu falo de 3, 4, 5. Eu falo de uma comunidade mais ou menos assim, que o fogo desceu, irmão. Entrou nas escolas, entrou em todos os ambientes, onde espíritas eram convertidos, onde milagres acontecem, onde corações são transformados. Isso se espalhou. Não era apenas um cântico que todo mundo canta hoje na igreja, porque é legal, é bonito, é melódico. Não, irmãos. Havia uma unção sendo derramada por ali. E durou bastante tempo. Aproximadamente 20 e poucos anos esse mover. Quem é goiano não sabe disso. Robson do Vale, César Augusto, outros homens e outras situações. Um grande mover. Nós participamos desse mover. Nós pagávamos as nossas passagens. Nós íamos buscar essa unção. Nós íamos buscar esse quebrantamento. As palavras estavam sendo dirigidas. Nossa vida foi guardada por causa disso. Por causa disso. Depois desse tempo, Deus nos levou para um outro ministério. Por quê? Porque, irmãos, pressão religiosa. Graças a Deus, irmãos, que aqui nessa igreja não tem pressão religiosa. De mim não. Eu digo o seguinte: posso ser, irmão, posso ser, querido, eu posso ser, irmãos, um carbono do lápis. Eu posso ser também um carbono do diamante, mas eu quero ser um carbono. Para você reescrever a sua história, ou para você sentir a dureza do Senhor, e talvez o seu coração que está duro ser quebrado, para que Deus possa fazer algo em você, em mim e em você. Amém? Às vezes a gente só quer o brilho do diamante, né? Mas não quer que Deus reescreva a nossa história, e não quer que Deus reescreva também, bata com firmeza, com seriedade, as coisas que têm que ser feitas diante do Senhor. Passamos daí, irmãos, nós passamos depois para um grupo que não tinha nome de denominação. Por quê? Nós estávamos cansados do denominacionalismo, né, amor? Cansado de pressões e governo de homens opressores sobre nós, e nós não éramos rebeldes, nós éramos jovens maleáveis, nós queríamos o Senhor. Quando Deus começou a nos chamar para esse grupo, irmão, para a gente viver só em comunidade, que não tinha nome denominacional, mas tinha um viver de igreja, de relacionamento, de comunhão, de palavra. Inclusive esse grupo, o Solimar, veio de lá, viu, irmãos? O Solimar passou bastante tempo de lá. E Josiane também. E nós aprendemos a ser pessoas profundas nas Escrituras, através desse grupo, considerando a palavra. Aprendemos também uma coisa com esse grupo muito importante, irmãos: excelência. Eles gostam de excelência. Eles gostam das coisas organizadas. Eles gostam. Aprendemos também a ser hospitaleiro com esses irmãos, muito hospitaleiro, muita comunhão. E eu só guardo as virtudes desse irmão na minha vida. Meu pai está lá hoje, meus irmãos estão lá até hoje, alguns estão lá até hoje. Deus me chamou para sair de lá, depois de muito tempo. Passei 22 anos nesse grupo, 22 anos. Pastoreando, cuidando de igreja. A igreja, nesse grupo, quando o missionário, irmãos, viajou, que nos casou, que nos encontramos lá em Fortaleza. Eu vou contar a minha história para vocês entenderem onde está a nossa história. Achamos ele agora lá em Fortaleza, pastor Jobs. Ele disse: meu filho, você e Regina, 1994. Ele disse: meu filho, aqui está o grupo, está a igreja, está aqui os irmãos, Deus está me chamando para o Nordeste, está aqui a minha cama, está aqui minha televisão velha, está aqui tudo, estou te doando tudo, meu filho. Eu era recém-casado, né, amor? Eu e você
Estávamos casando, né? Nesse período, né? Nós casamos em fevereiro de 94. Quando foi em julho, no dia 1º, irmão, no dia 1º de maio, quando o Ayrton Senna morreu, te lembra? Ayrton Senna morreu? Esse irmão não estava mais lá, deixou tudo para nós. Tudo velho, mas com muita alegria. Velho e novo, né, ao mesmo tempo. Ele disse, cuidem dos irmãos. E agora, irmão? Agora nós íamos assumir, junto com outros irmãos, o trabalho. E começamos ali, dentro de uma casa, amando os irmãos, cuidando de vidas, apacentando vidas, dando a nossa vida para Jesus. A partir dali, irmãos, fomos para um outro prédio. Desse outro prédio, o dono vendeu o prédio, foi construir um edifício e não tinha para onde ir a igreja. Sabe para onde a igreja foi? Fala para mim para onde a igreja foi. Irmãos, fale para mim onde a igreja foi, gente. Foi para a nossa casa. Nós alugamos uma casa, recém-casado. O pessoal diz, vocês são meio doidos, vocês não querem viver a vida de vocês, estão em lua de mel. Por que você não trazer um bocado de crente para dentro da casa de vocês? Problemático. A nossa casa tinha dois cômodos, né? Assim, uma sala grande, tinha 2 partes, tinha uma coluna que dividia, a gente abriu a parede, tal, e aí estava lá os irmãos, mais ou menos desse tamanho, cheio de irmãos. E ali a gente começou a cuidar, a apacentar, dar vida, dar amor. Dali, irmãos, o Senhor nos enviou para outro lugar, compramos um terreno em Belém, que é na frente da casa do meu pai e da minha mãe. Aquele terreno lá, nós semeamos ali, houve ofertas ali. Dali, Deus me enviou para Ananindeua. Em Ananindeua, começamos a cuidar de vidas, apacentar vidas. Foi ali que Deus me treinou muito em situações. Primeiro aluguel, segundo aluguel. Quando nós saímos de lá, irmãos, deixamos uma congregação, que eu vim de lá para Paraupeba, deixamos uma congregação, um prédio mais ou menos estruturado dessa maneira, comprado, pago, sendo da igreja. Pergunta, pastor, onde o senhor achava tempo? Eu trabalhava, tinha muito trabalho, tinha muitas coisas, mas eu achava tempo para Deus, eu achava tempo para me consagrar, eu achava tempo para servir os irmãos, assim também eu e minha esposa. Irmãos, e a partir daí, irmãos, 22 anos se aproxima, sou chamado para Paraupebas, venho servir com os irmãos, continuo servindo com os irmãos, e aí Deus começa a trazer uma movimentação diferente na nossa vida, e aí vai surgir e entender um pouco do que seria a Abba Pai. Bem, Marquinhos? Foram 2 anos. Nós passamos 2 anos estudando só o livro de Apocalipse, irmãos. 2 anos estudando direto de Apocalipse. Quando a gente pegava o livro da Bíblia, irmão, era para comer mesmo, entendeu? Para entender, entrar em profundeza. E, irmãos, resumindo essa história que eu quero falar para vocês, para voltar para a palavra. Depois daí o Senhor nos leva e começa a Abba Pai. Onde o Abba Pai começa, irmãos? Deus começa a me trazer uma visitação. Por quê? Eu não tenho vergonha de dizer, irmão, que eu estava ficando doutrinário. Eu não tenho vergonha de dizer, se você não teve esse problema, eu já tive. De ser um cabeçudo. Eu amo a palavra, amo a escritura, amo ler, amo profundamente. Quer me agradar, me dá um livro. Eu talvez nem leia ele por enquanto. Quer me agradar, me dá um livro. Me dá um iPad, por favor. Agora. Pede, que eu estou querendo um iPad. Amém. Irmão, mas eu estava me tornando vazio. Eu estava me tornando aquilo que Coríntios fala, que o conhecimento incha, mas o amor edifica. Eu não gerava mais filhos. O meu amor estava se esfriando. Eu não conseguia sentir mais a dor do meu irmão. E eu estava vazio e eu comecei a entrar numa paranoia espiritual. Irmão, eu comecei a entrar numa paranoia espiritual. Eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? E eu não achava, por mais que eu visse erros nos meus irmãos, naquele ambiente que eu tanto amava, eu não conseguia condená-los. Eu digo, meu Deus, tem algo dentro de mim. Estou errado, Senhor, tem algo dentro de mim. Sabe o que é, irmãos? Eu tinha oferecido um cabrito. Mas Deus queria
mais que um cabrito, Deus queria um holocausto. Deus queria matar. Deus queria me fazer um novo ministro. Um homem que se movimentava mais na intimidade, na restauração. E o Senhor, para mim, foi amar para esse ambiente, irmão. Ele começou a fazer ativações espirituais na minha vida. Ele começou, perdão o tempo, irmão. Ele começou a me visitar novamente. Se você está passando por uma prova, um problema na sua vida, que você acha que é difícil, quando vem a doença e vem situações, irmão, talvez seja mais difícil. Essa doença às vezes é para dobrar você diante de Deus. E a mulher foi acometida de enfermidade. E o homem do milagre não operava mais em milagre. Está entendendo, irmãos? Como Deus prova você? Quando você ora por alguém, alguém é curado. E quando você vai orar por alguém da sua casa, alguém não é curado. Deus te leva para esse ambiente. E ali o Senhor começou a nos moer, me moer. O Senhor me queria. Não era problema de pecado da minha mulher. Não era um problema de pecado. Sabe o que era, irmão? Era o meu orgulho. O meu orgulho estava me separando de Deus. O meu orgulho estava me separando da intimidade do Senhor, da presença do Senhor. Eu queria apenas dar um cabrito, mas o Senhor queria muito mais que um cabrito. E baseado nisso, irmãos, o Senhor começou a me visitar. E ainda fui para outro ministério, antes de atender o meu chamado, porque eu fui resistente, muito resistente, irmão, de um chamado mais integral. Eu falo de ser um pastor por tempo integral. Porque só na nossa história, desde 16 anos de idade, conta aí, 16 para 50 anos, tem quanto tempo? Matemática aí. 16 para 50 anos, tem quanto tempo? 34 anos. Chorando e servindo por pessoas. Esses dias eu estava ali, irmão, junto com os irmãos na Pilar, uma reunião de homens. O pastor me colocou para orar por vários homens. E um dos homens que chegou perto de mim falou: meu filho, pastor, ore por mim. Estou muito angustiado. Que foi chorando. Que é, meu filho? Ele disse assim: pastor, eu tenho um filho que eu apresentei ele no altar, é igual o Sansão, apresentei ele no altar, coloquei ele diante de Deus, ensinei a Bíblia, talvez eu tenha errado algum caminho. Hoje ele se tornou um homossexual, e ele está vivendo com um homem, saiu de casa, pastor, e o cara chorando ali, lamentável, e na fila, porque a gente fez várias filas para fazer ministrações. O Senhor falou para ele: fala para ele que tu tens um filho, que ele foi curado disso, e que tu tem outro filho que também foi curado disso. Eu falei: vou te dar uma palavra. Abri meu celular, mostrei 2 casos para ele. Digo: Jesus pode curar o seu filho do homossexualismo, das drogas. Jesus. Agora eu vou lhe ensinar um segredo. Aonde a sua voz não alcança, aonde a sua mão não toca, a sua oração, o seu clamor vai chegar. Aleluia. E as suas lágrimas chegarão. E quando elas tocarem no coração de Deus, as mãos de Deus e a voz de Deus vai destravar esse menino e chamá-lo para perto dele. Esse é o milagre de Manoá aqui, ó. Esse é o milagre de Manoá. Irmãos, eu creio. Falei: vou orar por você, pelo seu filho. Irmãos, voltando para essa história. Hoje nós somos Abba Pai, vivemos Abba Pai. O Senhor nos escondeu de um determinado tempo para dar vocês para nós. E alguns que passam, e alguns outros irmãos que a gente conhece e pode ajudar os irmãos em amor. Vou terminar essa história. Diante dessa situação, esse homem leva essa sacrifício diante de Deus, no capítulo 1, quando ele leva esse sacrifício diante de Deus, o que ele diz? Ele faz um holocausto, versículo 17, ele pergunta: qual é o teu nome? Preste atenção nisso aqui, irmãos, isso aqui é uma chave de Deus. Qual é o teu nome? Para que assim cumprir essa palavra, possamos prestar uma homenagem para ti. O anjo do Senhor lhe respondeu: meu nome é inefável, maravilhoso. Aleluia. Irmãos, eu sou empolgado. Nós servimos um Deus maravilhoso. A palavra maravilhoso significa extraordinário,
sobrenatural também no hebraico. No hebraico, eu anotei aqui, no hebraico significa incomparável, incompreensível. Vem do hebraico, vem de pili, extraordinário. Essa é a vida sobrenatural que Deus quer dar para mim, já deu para você e para cada um de nós. Há um sobrenatural de Deus, irmãos, onde o céu desce para a terra, onde a terra sobe para o céu. Há um sobrenatural de Deus. Você conhece o nome de Jesus? O nome que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará. Você anda no poder do nome de Jesus? Tem coisas, irmãos, que não vai ser o sangue de Jesus que vai te libertar, não, irmãos. Tem coisas que é o poder do nome de Jesus. Ataques na mente é o poder do nome de Jesus. Situações de guerras espirituais é o poder do nome de Jesus. Ciclos de pecado é o poder do nome de Jesus. Há um nome de Jesus, esse nome é maravilhoso. E quando ele diz isso aqui, que ele vê isso aqui, diz qual é o nome dele, ele fica impressionado, ele fica desesperado. Meu Deus, nós vamos morrer. É isso que ela fala. Nós vamos morrer, nós vamos morrer. Nós vamos morrer, porque Deus que está aqui. Irmão, eles estavam certos, eles iam morrer. Mas não fisicamente, mas ele morrer. É Deus que está aqui, Deus que é maravilhoso está aqui. Ele está aqui, nós vamos morrer. Mas aconteceu uma coisa. Eles foram, e em seguida Manoá, 19, tomou um cabrito e a obração, que é a oferta de cereais, e os consagrou ao Senhor sobre uma rocha. Irmãos, toda a nossa consagração está sobre a rocha chamada Jesus. A igreja é edificada sobre Jesus. É Jesus, Jesus é a rocha, Jesus é a vida, Jesus é a substância poderosa, é Jesus, irmão, Jesus. Consagre a sua vida sobre Jesus. Não consagre a sua vida sobre o pastor Samuel, pastora Regina, apesar de toda a história deles, irmãos. Consagre sobre Jesus. A minha vida é tua, Jesus, e custe o que custar, Senhor, está aqui a minha adoração, o meu sacrifício para ti. Amém? Está aqui. E o que ele diz? Extraordinário. E vai acontecer uma coisa aqui. Fechar esse capítulo. Quando eles consagram, o extraordinário vem. E toda a consagração, todo o sacrifício de animal vivo tem que ter o quê? Diga fogo. Tem que ter fogo. Enquanto eles observavam, o que aconteceu? Sabe o que aconteceu, irmão? Dentro do fogo, aquele ser maravilhoso, que é o próprio Deus, ele se mete dentro do fogo e ele vai subindo. Aleluia. Irmãos, o nosso Deus é fogo. O nosso Jesus é fogo. Quando as chamas do altar começaram a subir, se elevaram do altar, Manoá e sua mulher observavam o anjo de Deus, o anjo de Yahvé subindo ao céu, em meio às labaredas. Os seus olhos é como chama de fogo, né? Como diz a palavra. Imediatamente caíram de joelhos com o rosto em chão. E aí eles começaram a clamar: Senhor, não vamos morrer, não vamos morrer. Não, a mulher disse: não te preocupa não, Manoá. Se ele quisesse matar, já tinha matado a gente. Tinha matado a gente. Irmãos, você quer ver o fogo subir? Aleluia. Você quer ver? Intensifique a sua consagração para Deus. Aleluia. Intensifique a sua adoração para Deus. Intensifique a sua vida com Deus. Intensifique, irmão, cada vez mais. Intensifique, diga: Senhor, quando e como? Quando e como? Como? Senhor, como te agradar? Como criar esse ambiente de nazireus no nosso meio, irmãos? Só através do fogo do altar, subindo para a presença de Deus. Esse homem sobra. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, irmãos, é um tempo de fogo do altar. E eu quero falar, irmãos, que essa história tão bonita aqui, desse menino, tão linda, ele brincou com a unção de Deus. Ele brincou com todas as palavras que os pais dele falaram para ele. Eles não as consideraram. E por não as considerar,
entrou um elemento chamado prostituição na vida deles. E o coração deles começou a ser apaixonado, aquele menino começou a ser apaixonado por ambientes de filisteus. Mas o que os pais dele viram foi muito maior do que ele viu. Eu quero dizer para você, nessa noite, consagre mais a sua vida. Pondere mais na presença de Deus. Deixe o fogo do Senhor. Deixa, irmãos, se meta no meio desse fogo. Acenda a chama do fogo do Espírito Santo que está aqui. Não apagueis o Espírito. Não apague o Espírito. Celebre o Espírito. Faça acontecer. Eu amo quando eu vejo o Estevão aqui dançando, pulando aqui e tal. E outras crianças aqui, irmão, sabe? Nossa igreja tem que estar nesse fogo, irmãos. Nesse fogo do Senhor. Esse é o coração. Esse é o desejo de Deus. Quando há sacrifício, quando há altar, o que acontece? O fogo sobe. Deus é exaltado e a glória dele é exaltada. Eu quero convidar aqui, irmãos, para... Pastora Gina, por favor, para me ajudar na Santa Ceia. Já tem as pessoas? Então, amém. Venham as pessoas, amém. Aleluia, Tony Rosa, glória a Deus. Amém. Pastor, por que o senhor trouxe isso aqui? Isso aqui é um interruptor, irmão. Eu não estou vendo da menina da internet, não, tá? Isso aqui é um interruptor. Nós trocamos o interruptor ali, né? Isso aqui é um interruptor, isso aqui é uma chave, irmãos. É uma chave na sua vida. Toda vez que você aciona o ambiente da glória de Deus, a luz de Deus, irmãos, ela é acesa em você. Toda vez que você aciona vida de temor, de oração, de santidade, o fogo sobe. De um lado, positivo. Do outro lado, negativo, né? Curto e não curto. Esse aqui está em curto, irmãos. Ele não presta mais. Existe uma chave. Você quer acessar o sobrenatural de Deus? Está nas suas mãos. Está nas suas mãos. Você quer acessar um novo tempo com o Senhor? Está nas suas mãos. Você ligar ou desligar. Tudo que tu ligares na terra terá sido ligado no céu. Se você ligar o seu coração, o seu espírito, a sua alma, todo o seu ser para um novo tempo em Deus, a luz do Senhor vai acender na sua vida. A chama do Espírito vai acender na sua vida. Mas você precisa ligar. Eu costumo dizer o seguinte: ninguém consegue amar a Deus por ninguém. Ninguém consegue servir a Deus por ninguém. Ninguém consegue tomar decisões por ninguém. Por isso Jesus, ele tomou decisão. A Bíblia diz, irmãos, eu vou só citar um versículo, que diz o seguinte: que o seu rosto estava voltado resolutamente para Jerusalém. O que esperava Jesus em Jerusalém? Estão aqui? O que esperava Jesus em Jerusalém? O que esperava, irmão? Morte e morte de cruz. A Bíblia diz que a sua face estava voltada decididamente para Jerusalém. E foi por amor que Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. Foi por amor, irmãos, que Ele entregou a sua vida. Foi por amor que Ele te fez um novo homem, uma nova criatura, e te deu direito de ser filho amado, construído por Ele, amado, e estar com Ele hoje. Foi por amor. Tudo é por amor. O fruto da videira é o fruto do amor. E existe uma mesa preparada para você e para mim, para um dia de um grande encontro. Mas o que você vai fazer com a sua unção? O que você vai fazer com a sua consagração? É a sua escolha, você ligar ou desligar. É a sua escolha andar e viver no Espírito. É a sua escolha decidir ser mais de Deus. É a sua escolha ativar os ministérios que Deus te deu na sua vida, irmãos. É a sua escolha de fazer diferença nessa terra hoje, porque sabe quem chegou diante desses meninos, desse homem e dessa mulher? Alguém que é extraordinário,
E a Bíblia diz que o nome dele é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E ele é extraordinário. E nós estamos hoje celebrando aquele que é extraordinário, aquele que subiu, levou ao céu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aleluia! E uma outra coisa, não só deu os dons, encher todas as coisas. Nós precisamos ser cheios de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios da palavra. Nós precisamos ser cheios e transbordantes de Deus, irmãos. Nós precisamos urgentemente buscar ser cheios e transbordantes de Deus para a glória e para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Eu quero te chamar aqui nessa noite, em nome de Jesus, você se colocar em pé, em nome de Jesus. Deus, nós consagramos esses elementos aqui, colocamos diante de Ti, diante do Teu altar, Senhor. Nós estamos gratos, Senhor, porque a sua morte toda inclusiva nos incluiu no seu amor, no seu propósito. Senhor, venha purificar essa igreja, venha purificar cada mente de irmão, cada coração de irmão, em nome de Jesus. Quebra as condenações do coração, em nome de Jesus. Traz vida em abundância, Pai. Obrigado, Senhor, porque isso aqui não é apenas um ritual, Senhor, é um memorial. Nós fazemos isso até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. E nós estamos felizes nessa noite, Senhor, porque temos a promessa de um dia te encontrar, Senhor, como igreja, como corpo de Cristo, como noiva, adornada, ataviada, separada. Sim, uma noiva bela, bonita, sem mancha, sem ruga, Senhor. Faz isso em nós. Como parte dessa noiva, e também acende a chama do amor, a chama da paixão em Cristo, a chama do serviço. Acende, Senhor, acende nessa noite, nessa casa, nessa congregação, Pai, nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Nós trazemos liberações proféticas também nessa noite, liberações do Senhor, em nome de Jesus. Aquele que é extraordinário, aquele que é maravilhoso, aquele que é inefável, sim, é esse sim, a Ele a glória, a Ele o poder, a Ele a honra, sim, Senhor. Sim, que todo o nosso fôlego de vida, Senhor, se derrame no clamor diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A Ti o louvor, a Ti a glória, a honra, a majestade, Senhor. Recebemos o Seu perdão nessa noite.